O poder das terapias alquímicas vem hoje com o seu tema de número 2, Sol e Lua, os pais cósmicos. Isso mesmo. Vai estar muito incrível, ó, no mínimo curioso, não é mesmo? Sejam bem-vindos ao canal Esfera Holística. Eu sou a Fê Corrêa e é um prazer estar aqui com vocês trazendo mais conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Curte e compartilha com pelo menos uma pessoa. Isso ajuda a gente a crescer, é uma troca energética, é uma doação tua e você vai expandir, auxiliar a chegar em muito mais pessoas. Então, desde já, eu agradeço a sua colaboração. Bom, pessoal, então agora vamos receber ela, a Daine. Ninguém melhor que ela para desmembrar essa história do Sol e da Lua. Chega mais, Daine! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daine Stephanie, sou astróloga, sou alquimista, sou idealizadora da Alquimia dos Astros. E estou aqui hoje mais uma vez, né? Muito feliz por estar aqui nessas nossas lives de bate-papo, de esclarecimento e uma aula de alquimia e astrologia. E hoje, aqui com a nossa querida Fê, vou falar um pouquinho sobre Sol e Lua, os pais cósmicos. O que significa isso, né? O que significa pais cósmicos? Primeiro, vamos começar entendendo o Sol e a Lua na astrologia, para depois a gente entender o Sol e a Lua na alquimia, e aí sim trazer a clareza para esse tema, né? Pais cósmicos. Então, o Sol e a Lua na astrologia, eles são dois astros muito importantes. Vivemos numa sociedade onde a energia masculina, essa energia para fora, essa energia que vem primeiro, porque isso é o masculino, aquele que vem primeiro, aquele que protege. Depois a gente vai entender de uma maneira mais energética por que ele protege o feminino, por que ele é realmente mais forte. Muitas vezes ele acaba até se sobressaindo a esse feminino, né? Qual a importância dele nesse sentido. Então, numa sociedade voltada para fora, onde a nossa essência, a nossa consciência externa é muito valorizada, a gente sempre chega e fala: oi, meu signo é tal. Então, a gente pergunta: qual o seu signo? Né? Na live passada, a gente falou dos níveis da astrologia e dos tipos de astrologia, e nos níveis, a gente falou da astrologia popular. E a gente perguntar para alguém qual o seu signo está associado à astrologia popular, a astrologia nível pop. E a gente sempre traz essa questão, né? Eu vou começar a ficar com alguém, vou conhecer alguém, e aí eu julgo a pessoa pelo signo dela. E a gente nunca parou para pensar que a gente está julgando o Sol, está julgando o pai, está julgando a consciência solar dessa pessoa. Porque todos nós temos as 12 energias dentro de nós. Temos os 12 arquétipos, 12 signos, mas aonde o astro Sol está no nosso mapa é o nosso signo solar. E essa é a energia que falamos que temos, que somos. Então, quando eu falo assim, sou de Sagitário, eu falo, Fê é de Sagitário. Ou eu falo, meu marido é de Touro, minha amiga é de Áries, e por isso ela é assim. Na verdade, eu estou pré-dizendo, né? Pré-julgando, pré-estabelecendo que aquela energia solar dela toma totalmente conta dela. É muito interessante que quando a gente pensa assim, e tem um sentido, né? Que quando a gente vai puxar na Bíblia, quando a gente vai puxar nos textos históricos, e a gente vai puxar na história, quando alguém chegava e se apresentava, ela dizia: eu sou fulano de tal, filho de tal pessoa. Né? E essa é a história do sobrenome. Então, essa energia solar, essa energia paterna, porque o Sol, ele representa o nosso pai, ele representa essa energia masculina, ele representa essa energia de realmente de você estar conectada com toda essa parte ancestral masculina. Então, dentro desse processo, a gente está acostumado a só representar essa energia como a principal. E a gente esquece do nosso signo lunar, que está associado com o nosso feminino, também é muito importante. Porque se o Sol é aquele que se lança para fora na astrologia, a Lua é aquela que tem um olhar voltado para dentro,
para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, como nos sentimos dentro da situação. E, novamente, a junção desses dois nos dá um tom. Então, o Sol, na astrologia, é aquela energia para fora, é aquela energia da consciência, é aquela energia da realização. Então, aonde você tem o Sol no seu mapa, é onde você se realiza. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Nesse momento. Escreva nos comentários aonde está seu Sol. Né? Aonde está o seu Sol? Aquilo que você fala, eu sou de tal signo. Então, qual é o seu signo? Qual é essa energia que vem na frente? Porque essa energia é aonde você gostaria de se realizar. E vamos começar entendendo assim nesse processo. A pessoa que ela tem o Sol em Áries, ela gostaria de se realizar no mundo de maneira empreendedora, de maneira onde ela conseguia ser autônoma, ser autêntica. E aí tem um outro porém, né? Que aí a gente vai deixar para uma próxima live. Que é em que setor da sua vida essa realização vai acontecer. Porque a pessoa que é de Áries, a pessoa que tem um Sol em Áries, aonde ela gostaria de se realizar? Aonde ela gostaria de ser autônoma? Aonde ela gostaria de ser empreendedora? Ser autêntica na vida dela? Mas essa é a energia do Sol em Áries. O Sol em Touro, eu gostaria de se realizar como? Se materializando seus sonhos na vida real, na vida material, na matéria, no cotidiano. A pessoa que fala que é de Câncer, ela gostaria do quê? Ela gostaria de se sentir amada, pertencente e protegida. Essa é a realização do Sol dela. Então, aonde a gente tem o nosso Sol, essa energia do mundo fora, onde a gente gostaria de se realizar. E o Sol, por ele estar relacionado a esse fora, a esse masculino, ele está relacionado ao nosso pai. A Lua, nosso signo lunar, é aonde a gente o quê? A gente sente. O feminino sente. O feminino intui. O feminino olha para dentro. Então, eu gosto de falar que o Sol é você dirigindo num trânsito. Como você escolhe, para onde você escolhe ir, é o Sol. Agora, como você reage quando você toma uma fechada? Como você reage quando você está atrasado? Como você reage quando você não consegue se realizar da forma como você gostaria? As coisas começam, as divergências começam a acontecer no seu cotidiano e as emoções começam a surgir. Isso é a Lua. E a Lua, por olhar para dentro, por estar relacionada a essa sensibilidade, a essa cíclica, essa nuance cíclica, ela representa o feminino e representa as nossas emoções, representa a nossa mãe. Então, vimos agora que através da astrologia, a gente consegue enxergar através desses dois astros as energias masculina e feminina dentro de nós. Mas não só a energia masculina e feminina, porque temos outros astros que representam esse masculino e feminino, mas esse masculino e feminino que dão a vida. E aí vem um grande lance que liga a astrologia com a astronomia. Vimos na live passada que a astronomia e a astrologia já tiveram ligada em algum momento. E hoje se separam porque uma vê o astro no seu campo em movimento físico e uma vê o astro no seu campo em movimento filosófico, mais voltado à nossa psique e um entendimento mais conectado ao espiritual. E no campo físico, os únicos astros do nosso sistema solar que é comprovado que influenciam a nossa vida na Terra é o Sol e a Lua. Então, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, eles têm um fluxo energético que emana sobre nós. Mas tem algum aparelho que consegue medir as ondas jupiterianas aqui na Terra? Algum aparelho que consegue medir e falar, não, isso aqui aconteceu porque Júpiter estava assim, Júpiter estava assado. A gente fala muito de Mercúrio, né, que é o mais próximo, e a gente consegue perceber o movimento físico, mas ainda isso é uma percepção filosófica, não é uma percepção realmente científica. Já o Sol e a Lua, não. Então, o Sol e a Lua, você consegue ver a interferência dele na vida. Então, por exemplo, agora estamos vivendo, né, dentro desse mês,
muitos acontecimentos de explosões solares, e vamos ter outras explosões solares dentro desse ano, poderosíssimas, que estão mudando, né, nosso campo da nossa atmosfera, fazendo que tenha auroras boreais em outras partes do mundo, que não seja só nos polos, né? O Sol, além das suas ondas, né, solares, a sua própria iluminação. Então, sem o sol não tem vida, sem o sol não tem calor, sem o sol não tem o nosso movimento cotidiano. Então, quem nunca percebeu que quando você acorda num dia nublado, a sua disposição para a vida muda? E aí a gente vai, né, como vimos o acontecimento de 2020, que entramos num movimento, né, planetário, onde precisamos ficar reclusos na nossa casa, e cada pessoa começou a tomar menos sol, e aí a gente começou a ouvir falar que se a gente não toma sol, o nosso organismo não consegue absorver a vitamina D, que é essencial para a nossa vida. Então, você está entendendo que essa energia masculina, visceral, para fora, é essencial para o condicionamento e a manutenção da nossa vida na Terra? A mesma coisa a Lua. Quem aí já ouviu falar que dentro da agronomia você tem as fases da Lua que você deve plantar, deve colher e deve tratar a Terra? Porque o magnetismo lunar, que é diferente, né? Eu vou aproveitar os fones que estão aqui na minha mão para mostrar para vocês. O magnetismo solar e lunar é diferente. Então, o Sol, ele irradia calor para fora. E a Lua, ela, com seu magnetismo, absorve energias, ela puxa. Por que a Lua faz com que as marés aumentem e diminuem? Porque conforme a Lua anda em volta da Terra, o seu magnetismo puxa, o seu magnetismo gravitacional puxa a água para ela. Então, aonde a Lua está, é o polo da Terra, né? Que vai estar mais cheio de água. Então, se a Lua está aqui, né? Então, vamos fingir que essa é a Terra, a Lua está aqui. Então, cada vez mais o que acontece? Aonde a Lua está, é onde mais água vai estar. Do outro lado do globo terrestre, a gente vai ter um diminuimento das marés. Então, essa proximidade da Lua em seu apogeu e seu perigeu faz com que a força gravitacional dela mexa com o nosso fluxo vitalis, que é o que permite com que você colha uma planta ou que você plante uma planta. Então, a Lua, quando ela está numa lua nova, você planta, porque a energia da seiva da planta está na raiz. Né? Temos aqui o movimento aqui atrás, a gente consegue perceber. Está na raiz. Então, quando a lua está no seu movimento cheio, a seiva da planta está na onde? Lá nos nossos chakras superiores. Então, a gente acabou de falar aqui que o Sol e a Lua, não só na astrologia, mas na astronomia, na física, influenciam a nossa vida. Influenciam essa nossa energia de dar e receber. Assim como os nossos pais influenciaram a nossa vida nessa dança da nossa criação e nos ensinaram a dar e receber. Então, o pai, a energia masculina na disciplina, e a mãe, a energia feminina no acolhimento. Então, até agora entendemos esse processo na astrologia e na astronomia. Agora, vamos falar do Sol e da Lua na alquimia? Vamos entender esse conceito filosófico desse pai e mãe cósmicos? Então, conseguimos perceber, com muitas alegorias alquímicas, sempre a presença do Sol e a presença da Lua nos desenhos. E eles trazendo muito significado. Então, a alquimia, ela entende que essa energia masculina e feminina que o Sol traz, né, o Sol e a Lua trazem, elas vão além. E elas permitem que conectamos dentro do nosso inconsciente, o nosso interior, essa energia de criação interna. Então, como você se relaciona hoje com o seu pai? Como você se relaciona hoje com a sua mãe? Através do seu mapa astral, principalmente esse mapa astral visto com o olhar da alquimia, a gente consegue entender a sua relação com o seu pai através da sua relação com o seu sol no seu mapa. Um sol mal aspectado, um sol que está fazendo uma quadratura, um sol que às vezes está interceptado. E aí a gente consegue perceber o quê? Quando você não lida bem com o seu pai físico, você não lida bem com a energia masculina, você não lida bem com todas as propriedades solares do mundo. Então,
ganhar dinheiro é mãe, reter o dinheiro é pai. Então, sucesso, né? Prosperar, empreender o dinheiro é pai. Então, fui criado pela minha mãe, eu tenho uma boa relação com a minha mãe, eu ganho muito dinheiro, o dinheiro entra na minha vida. Mas por que o dinheiro não fica? Porque minha mãe foi uma mãe solteira e eu tenho uma péssima relação com o meu pai. Então, dentro desse processo, eu ganho, mas sempre encontro uma forma de empreender esse dinheiro em lugares que estão furados e vão me consumindo toda essa energia externa que é o dinheiro. Então, eu atraio, lua, atração, eu atraio o dinheiro, mas eu não consigo manifestar solarmente o dinheiro de maneira que ele fique na minha vida. Então, é muito importante que dentro dessa percepção mais alquímica, a gente consiga, através desse entendimento, entender como você se relaciona com o seu pai e com a sua mãe, e como você se relaciona com o seu sol e com a sua lua, como você se relaciona com o Deus e a deusa dentro do seu interior, que fazem essa representação cósmica dessa energia física. Então, a lua, ela é considerada a nossa mãe cósmica, aquela que nos deu a vida, aquela que nos deu o sopro da vida. E através dessa, como a gente lida com os nossos pais físicos, a gente consegue compreender como a gente lida com toda essa energia cósmica no nosso cotidiano. E a gente percebe isso através do nosso mapa astral. Então, novamente, fica um convite aqui para você que já fez um mapa, que tem dúvidas sobre o mapa, ou gostaria de entender a astrologia de um outro olhar, buscar esse entendimento da astrologia alquímica, para você se reconhecer através de outros olhos. Para a astrologia alquímica, os 2 pontos mais importantes do seu mapa é esse casamento sistêmico entre o Sol e a Lua, que fazem essa representação dos nossos pais cósmicos. E aí você desassociar essa energia de desentendimento que você tem com os seus pais físicos para esse universo que está fora de você. Porque às vezes você teve o pai e a mãe que você precisou para aprender as lições ou para espelhar os karmas que você trazia de outras energias. Mas isso não precisa influenciar como você lida com todo o universo cósmico astral em volta de você. Então, através do mapa astral, você pode se associar novamente, se sintonizar novamente com essas duas energias, conhecendo o seu Sol e conhecendo a sua Lua no seu mapa, e trazem essa representação de como você lida com esses 2 criadores cósmicos, esses 2 criadores energéticos astrais de tudo na vida. Então, tudo nasce do quê? De um princípio masculino e feminino. Então, isso é o Sol e isso é a Lua. Um princípio cósmico masculino e um princípio cósmico feminino que a gente consegue o quê? Relacionar e densificar, né? Até a gente chegar no a forma como a gente lida com o nosso pai e a forma como a gente lida com a nossa mãe na fisicalidade. E assim curar esse arquétipo e nos libertar para que a gente consiga viver a nossa energia interna de intuição e a nossa energia externa de ação de maneira equilibrada. É isso, Fê. Gostaria de fazer algumas perguntas. Vou incrementar também o poder, né, da gente harmonizar e equilibrar o feminino e o masculino, porque principalmente as mulheres, porque a gente vem de bagagens e registros acásticos no DNA das nossas ancestrais que foram praticamente obrigadas a desenvolver a energia masculina, que é a de ação, a de prover, de proteger, porque diante da história, né, da época da guerra, que eles foram para a guerra, e aí elas cuidavam dos filhos, da casa, automaticamente, a maioria das mulheres hoje em dia estão mais desenvolvidas no masculino por causa disso também, tem registros. Quando você toca nesse assunto, me vem muito essa memória da gente trabalhar também nosso DNA, que é o que a alquimia faz. Ela limpa as células, né? Ela traz esse efeito alquímico de lembranças, de memórias celulares. Então, gente, ela é minha terapeuta, sim, e eu super indico, porque ela trabalha diretamente até com produtos dela que não tem nada a ver com outros óleos e essências, mesmo porque nem é óleo, tá?
E eu super indico para quem tiver curiosidade, chamar ela depois no privado, no particular, e lá no canal dela, não deixam de seguir, Alquimia dos Astros, e pesquisem mais, procurem ela, perguntem, tem produtos incríveis que estão transformando a minha vida também. E para a gente continuar, então, qual é o papel do Sol e da Lua como pais cósmicos na criação? Qual é o papel deles de verdade, assim, a fundo, de uma forma mais popular, vai? Qual é o papel deles? Legal, legal. Quando a gente fala, né, o Sol e Lua, pais cósmicos, a gente sente, né, a gente tem a impressão muito holística, muito espiritual, mas é muito simples. Vamos olhar para uma semente. Pegue uma sementinha na sua casa e plante uma sementinha de feijão. Essa semente sem sol, ela não desenvolve. E sem a lua, ela não se nutre. O que é a lua? A água. O que o sol? É o calor. Se você planta uma semente, não precisa nem ser na terra. Pode ser num papelzinho, né? Lembra quando a gente ia na escolinha e a gente tinha um exercício, né? De fazer essa experiência do feijão e colocar o feijão no papelzinho. O que a gente fazia? A gente colocava numa vasilhinha, colocava o papelzinho e a gente acrescentava o quê? Água. E a gente fechava para que ficasse úmido. Às vezes a gente deixava ali num cantinho quentinho, e aquilo precisava depois, de certa forma, ir para o sol, e para que Para o ele se Sol. desenvolvesse, virasse uma mudinha, aquilo tinha que, de alguma forma, ir para uma área aberta, aonde ela ia ter a umidade, que é esse calor feminino, né? O que a mulher é? Essa conexão com esse calor, esse aconchego, aquilo que dá o quê? Segurança para crescer. E o sol, ele é o quê? Essa energia que permite essa ação desse desenvolvimento. Porque sem essa maturação que a semente vive, através dela receber esse calor solar, ela não conseguiria o quê? Se estufar para romper, né, aquela camada de semente e aí sim começar a se tornar uma raiz, começar a crescer e começar a desenvolver uma planta. Então, eu acho que essa é a forma mais simples e didática da gente entender a importância do Sol e do Pai, que é o Sol, e a Lua, a Mãe, nesse papel cósmico da criação. Se eles fazem isso por uma sementinha, imagina no desenhar da sua jornada na vida. O sol está todo dia te acompanhando indo trabalhar. E a lua está todo dia te acompanhando e desvendando cada mistério, cada sonho, cada noite. Mesmo as noites, né? Quando a gente é jovem, a gente não passa dormindo, a gente passa se divertindo. A lua está lá. Não é a mãe que acompanha os seus segredos? Ou você vai contar o segredo primeiro para o pai, depois para a mãe? Né? Em geral, quando a gente precisa tem uma relação melhor com o pai do que com a mãe, a gente também não conta tudo. A gente também não conta tudo. Então, esse é o processo da lua, dela desvendar essas ilusões, seja dormindo, seja vivendo, para que você se desenvolva essa parte emocional e psicológica, para que no outro dia você acorde, porque quem nunca foi para balada e no outro dia teve que acordar cedo para ir trabalhar? Então, Nossa. para que você se desenvolva essa parte emocional, para que no outro dia você consiga novamente realizar, conquistar e materializar esses sonhos, não mais, né, nessas ilusões. Então, é esse Perfeito, o processo. maravilha. Perfeito, perfeito. Mais uma perguntinha para a gente ir finalizando. Senão a gente fala tudo aqui, né? Existe alguma prática espiritual associada ao pai e à mãe cósmica? Legal, legal. É muito interessante quando a gente ouve essa palavra, né? Prática espiritual. E aí eu gostaria de a gente fazer uma reflexão aqui. O que é espiritual? Então, o que é a gente ter práticas espirituais? Porque quando a gente fala que a alquimia, ela trabalha esse conceito filosófico, sensível, invisível, a gente poderia falar que práticas alquímicas são práticas espirituais.
Porque o que é a espiritualidade, senão essa conexão com a fé, com o invisível, com aquilo que está dentro e profundamente enraizado na sua psique. Então, essa conexão com algo maior. Então, a alquimia, ela traz essa conexão com algo maior. Então, eu posso trazer aqui, eu posso explicar aqui práticas alquímicas, e quando a gente se aprofunda nessas práticas, a gente vai encontrar essas práticas em diversas religiões. E aí, sim, elas se tornam práticas espirituais. Então, eu vou começar explicando a parte religiosa, para a gente cair nessa parte alquímica e a gente entender essas práticas, esses movimentos de conexão de maneira externa e interna com essa energia de pai e mãe cósmicos. Então, quando a gente... Vou começar pela religião que a gente mais conhece, que é a religião católica. Quando a gente fala Pai Divino, o Pai crístico dentro do seu interior, o Pai Deus, a gente está falando do quê? Da energia solar, daquele que te dá consciência, daquele que te dá luz. Então, toda vez que você faz uma oração ao Pai Divinal, você está fazendo uma oração, essa energia masculina que te traz consciência, que te traz luz, que está associada ao sol. E aí a gente pega agora outras religiões, né? Por exemplo, a religião Inca, que o próprio deus Inca é o deus solar, né? O deus asteca é o deus solar. E quando a gente vai em muitas representações, o próprio pai é representado por essa energia do fogo. Então, essa energia solar. Quem que é o regente do sol? O signo leão. E aí, quando a gente entra na religião evangélica, quando a gente fala, eu sou o leão de Judá, eu sou filho do leão de Judá, a gente está falando de quem? Novamente, da energia solar, da energia do rei sol. Então, quando fala assim, eu sou filho do leão, eu sou filho desse Deus, desse leão de Judá, então, é também representada essa energia solar. Então, com toda a prática de oração e de conexão com o sol, seja uma oração que você faça para esse Deus masculino, te revitaliza, é uma prática relacionada à energia solar. Agora, quando a gente traz essa prática mais para a alquimia, aí a gente temos coisas mais específicas ao astro-sol. Então, uma forma da gente fazer essa conexão de maneira prática é você fazer uma água solarizada. Então, quando você pega uma água e você deixa num recipiente de vidro e deixa essa água tomar o sol por um instante, você está o quê? Solarizando essa água. E você está tomando, quando você toma toda essa energia solar que revitaliza o seu campo interno, o seu tônus vitale, através dessa energia solar. Então, isso é uma prática. Meditações de canalização solares, onde você medita ao ar livre, recebendo essa energia solar. É uma prática de conexão solar. É uma prática de conexão com essa energia. Então, toda vez que eu medito, e eu posso não estar no sol, mas eu imagino um grande sol, né? Sobre a minha cabeça. Eu estou fazendo o quê? Me conectando espiritualmente, novamente, né? Com essa energia. Quando eu faço uma meditação, como a meditação de Ra, né? Quando a gente fala da meditação de Ra, temos a meditação, que é a meditação onde você conta até determinado número para que você entra, né, faça a respiração com esse número, para que você entre em conexão interior. E a gente temos a meditação de Ra, que é a meditação através das runas. Então, a runa Fá, ela representa essa meditação de Ra, onde você faz uma meditação com as mãos viradas para o sol no momento do seu nascimento, canalizando toda aquela energia solar. Então, isso é uma meditação que ela é muito utilizada pelo o movimento das runas, que também tem o nome de meditação de Ra. Você é uma prática de conexão, de canalização dessa energia solar. Então, você tem vários movimentos dentro de religiões e movimentos até filosóficos de práticas espirituais de conexão solar. A mesma coisa acontece com a Lua. A Lua, quando a gente vai falar dentro das religiões, ela está representada por quem? Pela Virgem Maria,
pelo feminino. Toda vez que você, então, novamente, reza uma Ave Maria, você está se conectando com essa energia. Toda vez que você reza para a mãe de Deus, você está representando o quê? Para a mãe cósmica, que está representada também através dessa energia lunar. Então, quando a gente já vai trazendo mais para um outro cotidiano, para um cotidiano mais alquímico, mais filosófico, a gente pode se conectar com essa energia lunar de outras maneiras, como você pode fazer uma água lunarizada. Novamente, um recipiente de vidro, você coloca a água, deixa essa água tomar um banho de lua e depois você bebe. Quando você toma essa água, ela vai vitalizar as suas energias, removendo todas as emoções negativas, todas as mágoas. Uma coisa muito interessante sobre a água solar e a água lunar é que você nunca pode fazer uma água lunar e deixar ela pegar sol. Lembra que lá no começo da live eu falei que depois a gente ia falar sobre essa energia masculina ser mais forte? O sol, ele é o masculino e ele é mais forte, ele é mais potente, vibracional. Então, se você pega uma energia lunar na sua água e depois você joga sol em cima dela, o sol quebra a frequência lunar, porque o homem é mais pesado, porque o homem é mais forte. Então, ele tem que vir o quê? Primeiro, para ele preparar o campo. Então, quando você quer tomar uma água no casamento alquímico entre Sol e Lua, você tem que deixar a água tomar primeiro a energia solar. Já voltamos, deu uma travada, mas voltamos. Então, é importante que a gente deixe primeiro o masculino para que ele abrace, para que ele receba o feminino. E ele proteja esse feminino. Então, o masculino ele vem primeiro para que ele abra caminho para receber uma energia mais delicada, que é o feminino. E assim você pode tomar uma água com as duas energias. Ainda sobre essa prática da água, né, solar e lunar, é uma coisa interessante a gente entender sobre a água que está relacionada ao feminino, é que a água é um pendrive. Então, toda vez que você for fazer uma água lunarizada ou solarizada, antes de fazer, você precisa o quê? Ferver a água. Ah, Dai, mas a minha água é filtrada, eu preciso ferver? Precisa. Porque quando você ferve, você faz o quê? Você zera o drive da água. Todas as energias ali colocadas antes são retiradas, são resetadas. Então, outras práticas de conexão lunares é você fazer uma meditação, imaginando essa lua, essa energia prateada te iluminando. É você fazer respirações lunares. Então, essas todas são práticas espirituais onde você pode se conectar com essa energia da lua e assim equilibrar o feminino e a mãe cósmica dentro do seu interior. Então, e reequilibrando essa energia, você consegue trabalhar tanto a nível físico a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, quanto a nível energético e cósmico a sua energia com o que essas energias representam no mundo. Então, tudo aquilo que o feminino representa, a mãe representa, ela vai estar sintonizada com a sua relação, com a sua lua interna, com o seu sol interno. Perfeito, né, meu bem? Melhor impossível. Então, acredito que a gente chegou aí uma finalização dessa live maravilhosa sobre o Sol e a Lua e o poder cósmico que eles têm sobre a criação como um todo. E fica aqui a minha gratidão mais uma vez a você, Daiane. Obrigada por trazer esse conteúdo riquíssimo e até o nosso próximo vídeo. E agradeço a cada um de vocês que estão aqui se inscrevendo, curtindo, compartilhando para expandir e alcançar muito mais pessoas. Gratidão, Fê, gratidão a todos. E lembrando, né, aproveitando que a gente está falando de conexão com o Sol, de conexão com a Lua, nessa Lua cheia, né, na página da Alquimia dos Astros, vamos ter a meditação de conexão com a Lua, revitalizando essa força interna. Essa, né, que vai ser, na verdade, dia 23, vai ser na quinta-feira agora, que vai ser a Lua cheia em Sagitário. É uma lua de conexão, de abertura, de expansão dos horizontes. E dentro de algumas religiões, dentro de algumas crenças, né, dentro de algumas filosofias, é a lua de Vesak. Então, muitos acreditam que a lua de iluminação de Vesak foi na lua cheia de Touro, e outros acreditam que seja na lua cheia da alunação de Touro, e outros acreditam que seja na lua cheia de Escorpião. Então, essa vai ser a lua cheia de Sagitário, mas na alunação de Touro.
Então, muitos também comemoram o Vesak nessa passagem. Então, fica o convite. Novamente, gratidão, Fê, por abrir esse espaço maravilhoso de conexão para que a gente consiga entender a alquimia e a astrologia a partir de um outro olhar, um olhar muito mais voltado para o processo de autoconhecimento, o processo de terapia, para que você saiba que há muitas formas de você utilizar o meio e as coisas simples, como o Sol e a Lua, que está aí disponível para todos, para que você consiga executar grandes curas na sua vida. Então, essa conexão que você faz com o Sol, essa conexão que você faz com a Lua, fica aí um insight para você. Para um minuto hoje, antes de você dormir, e reflita. Como que você se relaciona com o Sol? Como que você se relaciona com o dia? E será que isso está refletindo a sua relação com o seu pai? Será que às vezes você pensa que você está super bem com o seu pai e quando você olha, você às vezes não consegue materializar, não consegue viver bem o dia a dia, não consegue acordar com o sol nascendo? Agora, depois você para um minuto e reflita. Como que tá a minha energia com a minha mãe? Eu consigo dormir bem à noite e acordar bem de dia? Ou eu passo a noite inteira acordado? Eu estou em muita inspiração à noite? Ou eu não consigo dormir à noite? Como está essa sua energia interior, a sua energia cósmica interna, com essa mãe dentro de você? Com a energia, essa energia criadora, que é a energia da lua, que magnetiza e traz tudo para si, para que ela possa nutrir, cuidar e entregar novamente para o Pai, como ela faz todas as lunações na sua dança cósmica com o Sol, através das suas fases, entregando para o Sol, mostrando, trabalhando e depois analisando aquele trabalho para novamente voltar ao início. Então, fica aqui meu convite para você hoje, essa reflexão de como está o seu mundo interno e o seu mundo externo. E eu vou instigar mais ainda, pessoal. Coloca nos comentários aonde é a sua lua, aonde é o seu sol, né? Para a gente estar olhando e quem sabe, né? Tá trazendo algumas análises aí no comentário, dizendo, né? Deixando algumas explicações. Então, eu deixo esse convite para todos. Agradeço novamente a cada um que esteve aqui. Agradeço a Fê por abrir esse espaço. E deixo um abraço alquímico cósmico para todos. É isso aí, galera. Um beijo para cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. E aproveitem, hein? Várias dicas hoje. Aproveita. Beijo. Tchau, tchau.